Olá, aqui estamos com a nossa Escola dos Gideões e queremos estudar juntos a Palavra de Deus. Você que é um Gideão da oração, ou da adoração, ou da pregação da Palavra, precisa conhecer bem a Palavra de Deus, as Escrituras Sagradas, para poder viver a sua fé e cumprir o seu ministério com sabedoria e graça. Hoje a nossa aula é sobre o livro de Atos dos Apóstolos. Quem escreveu este livro? Com que finalidade? Qual é o seu conteúdo? O que o livro de Atos dos Apóstolos tem para nos ensinar ou tem para nos fazer crescer no conhecimento do Senhor e podermos viver e fazermos e cumprirmos o nosso ministério com sabedoria? Esteja pronto com a sua Bíblia, lápis, papel e vamos estudar Atos dos Apóstolos. A Escola dos Gideões está começando. Muito bem, nós sabemos que a Bíblia foi escrita, o Velho Testamento é escrito em hebraico, o Novo Testamento foi escrito em grego, e o Novo Testamento, do modo como temos aqui na Bíblia Sagrada, nós temos no seu comecinho os 4 evangelhos. Os 3 evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, e o evangelho de João. E logo depois nós vamos ter este livro belíssimo, o livro de Atos dos Apóstolos. Bem, nós sabemos que Atos foi escrito por Lucas. Vamos ver isto. Ele escreveu o seu evangelho, o Evangelho segundo Lucas, e depois ele escreveu o livro de Atos dos Apóstolos. Nós vamos ver que este nome Atos, ou praxis, que era um nome grego, uma palavra grega, vem traduzir exatamente o seu conteúdo, o conteúdo deste livro maravilhoso. Então, vamos ver o que Atos tem para nós. Preste atenção. As últimas palavras de Jesus que foram registradas ficaram conhecidas como a Grande Comissão. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Bem, nós podemos ver aqui o que a grande comissão, este versículo, sereis minhas testemunhas, as últimas palavras do Senhor Jesus foram estas: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer já está condenado. E o Senhor disse que era para eles irem e ensinando, fazendo discípulos, ensinando todas as coisas que Jesus tinha ensinado, tinha lhes mostrado. Os evangelhos terminam com a ressurreição de Jesus e exatamente no livro de Atos, no seu comecinho, é que nós vamos ter a ascensão do Senhor, as suas palavras de ordem aos seus discípulos para que a igreja tivesse o seu começo. A igreja, então, podemos dizer que o livro de Atos, ele começa com a igreja em ascensão, ou é o início da história da igreja. Então, prosseguindo, vamos ver que o livro de Atos foi escrito por Lucas. Ele contém a história de homens e mulheres que levaram esta comissão a sério e começaram a espalhar as novas da ressurreição do Salvador aos cantos mais remotos do mundo conhecido. Então você vai prestar atenção aí que o autor de Atos foi Lucas. Quem era Lucas? Lucas foi companheiro do apóstolo Paulo nas viagens missionárias, sua última viagem missionária, ele estava exatamente junto com Lucas. Lucas era médico, Lucas era grego. Nós vimos isto quando estudamos os evangelhos sinóticos, e Lucas escreve o seu evangelho exatamente voltado para os gregos. Lucas, ele tem uma capacidade muito grande para realmente agir como um historiador. Ele se preocupa com as datas, com a geografia, com os governos, com a época, com a geração presente, tanto para levantar as pesquisas para o evangelho que ele escreveu, a história de Jesus, como para escrever também o livro de Atos.
Lucas, então, é o seu autor e ele vai escrever este livro numa sequência com o evangelho que leva o seu nome, o Evangelho segundo Lucas. Vamos ver então mais um pouco a respeito deste livro. Sendo o segundo volume de uma obra de 2 partes, escrita por Lucas, este livro provavelmente não contivesse um título separado. Todos os manuscritos gregos disponíveis o denominam praxeis, ou Atos, ou uma expansão do título Os Atos dos Apóstolos. Então, nós estamos vendo aqui que o livro de Atos, ele é o segundo volume da obra de Lucas. Lucas, então, escreve o Evangelho e, numa sequência, não seriam 2 livros separados, como temos na Bíblia. Seria apenas um livro, mas com 2 volumes. O Evangelho segundo Lucas e o livro de Atos. Então, vemos que provavelmente este livro não tinha um nome separado. Mas, como nós o temos em 2 volumes, nós vamos ver aqui que os manuscritos gregos, os mais antigos, trazem esse título, Praxeis, ou Atos dos Apóstolos. Nós vamos ver o que é a praxis, ou seja, Atos. Vamos ver então na nossa sequência. Praxis era comumente usado na literatura grega para resumir os feitos de homens notáveis. Embora os apóstolos sejam mencionados coletivamente em várias partes, o livro registra principalmente os atos de Pedro, do capítulo 1 ao 12, e de Paulo, de 13 a 28. Então, estamos vendo que este nome foi muito bem escolhido para esta sequência de feitos de homens notáveis. Nós vamos encontrar no livro de Atos Pedro, João, Paulo. Vamos encontrar os 12 ali reunidos, a morte de Tiago. Vamos encontrar no livro de Atos pessoas como Ananias e Safira, crentes da igreja de Jerusalém, mas que não deixaram um bom testemunho. Foram mortos por causa de uma mentira falada. Está ali no capítulo 5. Vamos encontrar também no livro de Atos a história de pessoas que se converteram, como Lídia, e que abre na sua casa uma célula, se assim podemos dizer. A igreja se reúne em sua casa. Vamos ver Priscila e Áquila, vamos ver Apolo, vamos ver Barnabé, vamos ver João Marcos, tendo um ministério tão específico, tão especial, tão maravilhoso. Então, no livro de Atos, nós vemos então que este nome, Atos dos Apóstolos, podia bem ser Atos do Espírito Santo, porque exatamente eles irão fazer aquilo que o Espírito Santo orienta que façam. Por isso, continuando no nosso estudo, existem 4 relatos da vida de Jesus, mas esse é o único livro que traz a história desde a sua ascensão até o período das epístolas do Novo Testamento. Dessa forma, Atos é um elo histórico entre os evangelhos e as epístolas. Vemos então que o livro de Atos ele se torna este elo importantíssimo para ligar os evangelhos às cartas. As cartas de Paulo, as cartas gerais, escritas por Pedro, Judas, por Tiago, estas cartas elas vão trazer um entendimento teológico ou doutrinário do cristianismo. Como que os apóstolos viam tudo o que estava acontecendo dentro das Escrituras Sagradas e qual que era a luz que o Senhor lhes dava dentro da teologia de todo o Velho Testamento. Ou seja, as cartas, elas explicam o Evangelho, explicam a palavra de Deus. Nós vemos que do Velho Testamento para entrar no Novo Testamento, o elo de ligação foi o Evangelho de Mateus.
E Mateus foi escrito para os judeus. Mateus, ele começa fazendo um retrospecto, uma passagem pelo passado, pela árvore genealógica do Senhor Jesus, trazendo desde Abraão, de Davi, trazendo o Senhor, mostrando a genealogia de Jesus. Mateus faz este elo do Velho com o Novo Testamento. E o livro de Atos faz este elo dos evangelhos com a fundação da igreja, com o início da igreja, com a história da igreja. Então nós temos aqueles relatos de Jesus e vamos ver o livro de Atos. Por causa da ênfase de Lucas no ministério do Espírito Santo, esse livro poderia ser conhecido como Atos do Espírito de Cristo operando através dos apóstolos. Nós vamos ver então que no livro de Atos nós vamos ter uma grande ênfase no ministério do Espírito Santo. Quem está agindo aqui no livro de Atos é o Espírito Santo. O livro de Atos começa com a palavra do Senhor dando a promessa, dizendo: esta promessa vai se cumprir. O Espírito Santo vai ser derramado sobre toda a carne. Vossos filhos profetizarão, vossos velhos terão sonhos, vossos jovens terão visões. Então começa-se ali no capítulo 2 a obra do Espírito Santo, enchendo a sua igreja, enchendo os discípulos, enchendo aqueles 120 homens e mulheres, capacitando-os para cumprirem o propósito do Senhor. Por isto, o livro de Atos pode ser chamado Atos do Espírito de Cristo operando através dos apóstolos, ou Atos do Espírito Santo. Mas nós o temos na nossa Bíblia como Atos dos Apóstolos, porque aquilo que o Espírito Santo estava fazendo através deles, estava usando suas vidas, as suas palavras. Prosseguindo, vamos ver que Lucas, ele seguiu o mesmo processo de investigação cuidadosa que usou quando escreveu o seu evangelho. Em Lucas capítulo 1, versículo de 1 a 4, ele diz isto: ele foi companheiro de viagem do apóstolo Paulo, e Lucas tinha acesso às principais testemunhas para os capítulos 13 a 28. Ou seja, no início aqui do livro de Atos, quando o povo estava reunido, aqueles 120 ali no cenáculo, ou mesmo quando aqueles 500 irmãos estavam ali no Monte das Oliveiras, vendo Jesus subir aos céus, Lucas não estava entre os 500. Lucas também não estava entre os 120 que foram batizados com o Espírito Santo naquele dia. Mas nós vamos lendo o livro de Lucas e vamos vendo que ele pesquisou. Ele teve contato com Pedro, com João, direto e pessoal com o apóstolo Paulo. Lucas conheceu toda aquela equipe maravilhosa de Paulo, tanto Silas como Timóteo, como Tito, como Barnabé, foram contemporâneos dele e ele pôde conversar com cada um deles. E os primeiros capítulos ele deve ter feito uma pesquisa. Como foi? O que aconteceu? E vamos ver a partir do capítulo 13 até o capítulo 28, quando o livro de Atos se dedica ao apóstolo Paulo, nós vamos encontrar Lucas, então, colocado ali no meio dos relatos, quando ele coloca os relatos na primeira pessoa do plural. Nós. Nas viagens de Paulo, Lucas está junto com ele. Lucas é aquele médico, é aquele companheiro que não deixou Paulo em momento algum. Esteve ao seu lado na sua última carta, na segunda carta a Timóteo. Paulo escreve no finalzinho da carta: todos me abandonaram, só Lucas está comigo. Lucas não deixou o apóstolo Paulo. Prosseguindo, vamos ver que é bem provável também que ele tivesse tido oportunidade de entrevistar tais testemunhas em Jerusalém, como Pedro e João, para obter as informações dos capítulos 1 a 12. Os textos de Atos 15, 23 a 29 e Atos 23, 26 a 30 indicam que Lucas pode também ter usado documentos escritos. Então vamos
dissecar um pouquinho o que está escrito aqui. Nós vemos que Lucas, ele teve oportunidade de entrevistar as testemunhas em Jerusalém. Lucas viaja com Paulo, ele vai com o apóstolo Paulo a Jerusalém, e bem pode ser que nesta ida a Jerusalém ele tenha tido os elementos para escrever os primeiros capítulos, ou seja, do capítulo 1 até o capítulo 12. Estas histórias maravilhosas de Pedro saindo da prisão, os discursos de Pedro ou sermões que ele pregou, Lucas teve oportunidade de tomar estes relatos diretamente da fonte do apóstolo Pedro. E aqui em Atos capítulo 15, nós vamos ver quando houve aquela reunião do concílio da igreja, quando aquela carta foi escrita para todas as igrejas gentílicas. Então, Lucas pode ter tido documentos escritos. Ele pode ter feito a sua pesquisa também através de uma pesquisa bibliográfica, através dos documentos escritos. Lucas é este historiador, é este homem fino, é este homem culto, que foi alcançado pelo poder de Deus e que foi perdoado pela obra do Calvário, pelo Senhor Jesus. Teve um encontro com Jesus, torna-se este homem que ele se anula, ele fica quietinho ali na equipe. Ele não é um pregador, ele não é um avivalista, ele não é aquele intercessor a quem Paulo confia a intercessão do grupo. Mas Lucas é aquele homem que está ali por trás dos bastidores, relatando, servindo de apoio, e Paulo podendo contar com ele em todos os momentos. Vamos ver também, a seguir, sobre o tempo de Atos. Quando o livro de Atos foi escrito? Várias datas foram sugeridas para Atos. Variam de 62 depois de Cristo até meados do 2º século. Então, o tempo em que o livro de Atos foi escrito é esta data aqui, a partir de 62 depois de Cristo. É quando Lucas se converte, é quando o apóstolo Paulo está no clímax do seu ministério, e o importante é que foi meados do 2º século, então, ou até meados do 2º século. Então, o livro de Atos foi escrito durante aquelas viagens, como um relatório das viagens missionárias de Paulo, e isso aconteceu dentro deste período, bem no início da igreja primitiva. Prosseguindo, nós vamos ver que as descobertas arqueológicas do século XX têm confirmado de forma marcante a autenticidade e a precisão de Lucas como historiador e mostram que sua obra deve ser datada no 1º século. Então, vemos aqui as descobertas arqueológicas. A respeito de que na época de Lucas? As descobertas arqueológicas do período do Império Romano. Então, vamos ver que Paulo esteve mesmo naquela prisão ali de Roma. Vamos encontrar nestas descobertas a confirmação e demonstrando a autenticidade do livro de Atos. Lucas, ao fazer as pesquisas, Lucas, ao inquirir e fazer entrevistas como um repórter, como um historiador bem capaz, ele trouxe aquelas histórias mais importantes na fundação, na organização da igreja cristã, que nós chamamos de a igreja primitiva, ou a igreja do 1º século. Os feitos, a perseguição, as vitórias, as orações, as mensagens do povo de Deus, dos apóstolos. Ele então cataloga tudo isto e nos traz. No capítulo 1, ele fala sobre a promessa de Jesus, do Espírito Santo vindo. Ele fala sobre as primeiras reuniões dos apóstolos, fazendo um sorteio entre 2 homens, qual deles tomaria o lugar de Judas Iscariotes. Matias
e José, ou Jesus, o justo, e a sorte caiu sobre Matias. Mas, na verdade, nós vamos ver que quem vai ter proeminência no livro de Atos não é Matias, no lugar de Judas, mas Paulo, ou Saulo de Tarso. Lucas escreve ali no capítulo 3, ou 4, a respeito de Pedro, e ele nos mostra no capítulo 7 a linda mensagem de Estevão, o primeiro mártir do cristianismo. O capítulo 7 é tremendamente maravilhoso, quando Estevão faz um retrospecto de toda a história do povo de Israel, mostrando que Jesus é o Cristo. Vamos ver então Cristo no livro de Atos. No livro de Atos nós vamos ter a ressurreição do Salvador como tema central dos sermões e defesas no livro de Atos. Testemunhos de que Jesus é tanto Senhor e Cristo estão nos sermões de Pedro, capítulo 2, no capítulo 10. As Escrituras do Antigo Testamento sendo dispostas, sendo trazidas com a luz, com a ótica do Espírito Santo no Novo Testamento. A ressurreição histórica do Senhor, o testemunho apostólico e o poder convincente do Espírito Santo. Então vamos ver aqui. O tema central do livro de Atos é a ressurreição de Jesus. Ele mostra que Jesus ressuscitou e que Jesus esteve entre os seus discípulos, entre os apóstolos, conversou com eles e trouxe orientações. E Jesus, ao ressuscitar, ele depois foi assunto aos céus, ascendeu aos céus, para sentar-se à direita da majestade e enviar o Espírito Santo para a sua igreja. Nós vamos ver que as Escrituras do Antigo Testamento são mencionadas constantemente no Evangelho, no livro de Atos. Pedro, no sermão, no capítulo 2, quando ele fala sobre o derramar do Espírito Santo, ele traz a Escritura de Joel. No capítulo 4, ele também traz uma mensagem belíssima para os religiosos, para aquelas pessoas, dizendo que, olha, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Não podemos deixar de falar daquilo que temos visto ou ouvido. Nós vamos ver também o testemunho dos apóstolos. Eles foram testemunhas oculares dos feitos de Jesus, das maravilhas do que Jesus operou. E vamos ver que no livro de Atos nos mostra Jesus como Senhor e Cristo. É interessante a gente perceber que no início, nas primeiras mensagens de Pedro e até mesmo de Paulo, eles colocam Jesus como servo, servo de Deus, como profeta, como homem de Deus. Mas em seguida, eles vão falar de Jesus como Senhor, como Deus, Senhor e Cristo. E isto é maravilhoso. Aí nós temos a revelação progressiva do Senhor. E aqui no capítulo 10, quando Pedro está pregando na casa de Cornélio, ele diz: dele todos os profetas dão testemunho de que por meio de seu nome todo o que nele crê recebe remissão dos pecados. Esta mensagem foi pregada na casa de Cornélio. No capítulo 4, verso 12, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Nós vamos ver então Lucas escrevendo as mensagens. Nós vemos aqui no capítulo 4, quando ele prega dizendo, olha, não há salvação em nenhum outro. Abaixo do céu não há outro nome a não ser Jesus. Jesus, pelo qual importa que sejamos salvos. E ele traz esta mensagem e o número da igreja dos salvos sobe para 5.000 pessoas com esta mensagem de Pedro. E lá em Cesareia, pregando para Cornélio e a sua família, ele disse, olha, de Jesus de Nazaré, dão testemunho todos
os profetas e todo o Velho Testamento. Então, encontramos nas mensagens que foram catalogadas, que foram compiladas por Lucas, nós vamos encontrar a revelação de que Jesus é o Cristo. Esta é a proposta do Evangelho de Atos, mostrar que Jesus é o Cristo. E o Estevão, quando ele prega, o apóstolo Paulo, quando ele dá o seu testemunho, e encontramos pelo menos 3 vezes o testemunho de Paulo sendo descrito no livro de Atos. Paulo, ele contava o testemunho dele para os reis, para os magistrados, para as autoridades, e ele falava do seu encontro com Jesus. Jesus de Nazaré, o Senhor, o Cristo. Continuando, vamos ver que as chaves para o livro de Atos. As chaves para o livro de Atos. Cada seção do livro tem como alvo um público particular, uma personalidade-chave e frases importantes que expandem a mensagem do Evangelho. Do capítulo 1 ao 7 temos a igreja, do 8 ao 12 temos Pedro, do 13 ao 28 temos Paulo. Vamos ver então aqui as chaves para o livro de Atos. Ou seja, quais são as chaves que nos abrem o entendimento para compreender o que o autor está nos dizendo. Vamos ver que nestas chaves nós vamos ter seções do livro. A primeira seção, ou seja, no capítulo 1 ou do capítulo 1 até o capítulo 7, nós vamos ter um enfoque para a igreja, os salvos. E eu gostaria que você tomasse a sua Bíblia e desse uma folheada no livro de Atos, para que nós pudéssemos ver juntos estas sessões aqui. No capítulo 1, nós temos então o Lucas dizendo no versículo 1, escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Então, Lucas está dizendo para o mesmo Teófilo, a quem ele dirige o Evangelho de Lucas, que ele está relatando o que Jesus fez e ensinou. Verso 2, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino dos céus. Lucas, ele se preocupa de mostrar Jesus ressurreto, as ações de Jesus ressurreto e Jesus enviando o Espírito. No verso 4 diz, e comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele, de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Então Jesus trouxe aos discípulos o cumprimento da palavra, e a palavra que ele mesmo havia dado aos seus discípulos, a palavra que estava aqui no Velho Testamento, nas promessas do Senhor, através do profeta Joel e outras através de Isaías, do derramamento do Espírito Santo sobre seus filhos, começando uma nova época na história da humanidade. A partir do livro de Atos, nós vamos ver que começa um novo tempo. A era da igreja. E vamos ver aqui a ascensão de Jesus, do versículo 6 até o versículo 8, Jesus dizendo que eles ficassem em Jerusalém para receberem do alto a promessa do Pai. E vamos ver aqui no capítulo 2 a descida do Espírito Santo. Eles estão em um cenáculo, ouvem um som como de um vento impetuoso e todos são cheios do Espírito Santo e passam a falar em outras línguas, conforme o Espírito permite que eles falem. E eles falam em outros idiomas e alcançam através desses idiomas as pessoas que estão ali do lado de fora. Era a festa de Pentecostes.
Jesus morreu na Páscoa e Pentecostes era 50 dias depois da Páscoa. Jesus, durante 40 dias, aparece para os seus discípulos e depois 10 dias os discípulos ficam em Jerusalém. Especificamente, eles ficam no cenáculo, onde recebem a visita do Espírito Santo e começam a falar em outras línguas. E então, cheios do Espírito Santo, eles saem daquele cenáculo e começam a anunciar as grandezas de Deus, a falar de Jesus, a falar que Ele ressuscitou. Esta é a grande mensagem. Então, do capítulo 1 ao 7, a direção é para a igreja. O Senhor está falando da igreja. Depois é um período que se fala do apóstolo Pedro, dos feitos de Pedro e João, quando eles vão à porta formosa do templo e dizem: não temos prata nem ouro, mas o que temos isto te damos. Em nome de Jesus de Nazaré, levanta e anda. Falaram para o coxo que estava pedindo esmolas. E o coxo se levantou e saltou e começou a louvar a Deus. E toda Jerusalém ficou sabendo disso, deste milagre. O poder que estava sobre Jesus estava agora sobre os discípulos. E se eles mataram Jesus de Nazaré numa cruz, agora eles teriam de matar milhares e centenas de milhares de cristãos que tinham sobre si o mesmo poder. O Espírito Santo sobre as suas vidas, habitando em seus corações. Vamos ver este poder agindo em João, agindo em Pedro e agindo no apóstolo Paulo, agindo nos apóstolos, agindo na igreja e agindo até os nossos dias, até os dias de hoje. A palavra-chave do livro de Atos é o crescimento da igreja. Os relatos de Lucas mostram em cores muito vivas o crescimento da igreja primitiva através da atuação poderosa do Espírito Santo. Então vamos ver aqui, a palavra-chave é o crescimento da igreja. A igreja nasceu ali no Calvário, quando o peito de Jesus foi perfurado com aquela lança, quando o soldado foi testificar se o Senhor estava morto e perfurou o seu coração. E a Bíblia nos diz que do seu peito, daquela ferida, fluiu sangue e água. Sangue significando o perdão do Senhor, o sacrifício do Senhor para nos lavar os pecados, para nos trazer o perdão. E água simbolizando a palavra de Deus e simbolizando a atuação do Espírito Santo. Porque Jesus disse também que aquele que tem sede, venha a mim e beba. Quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. E João explica no seu evangelho que esta água, ele se referia ao Espírito Santo, que nos sacia, que cuida de nós, que nos enche, que nos transborda, que nos limpa e que nos revela a vontade de Deus, mostrando e trazendo luz à sua palavra, mostrando esta vontade escrita, registrada nas Escrituras. O Espírito Santo. O crescimento da igreja. Na primeira mensagem, no primeiro sermão de 120, eles passam a ser mais de 3.000. No segundo sermão, para o público, o número pula para 5.000 pessoas. Então, nós vamos ver a igreja crescendo. Cresce em Jerusalém, eles vão para Samaria, pregam em Samaria, Barnabé vai para lá com Paulo, e eles então veem a obra do Senhor e se alegram com o que Deus está fazendo em Samaria, vão para Antioquia, e de Antioquia, Paulo e Barnabé são enviados na primeira viagem missionária e vão levantando igrejas na Ásia Menor, pela Grécia, chegando, vão caminhando por onde passam, plantando igrejas. Vemos então no livro de Atos o crescimento da igreja e esta é a palavra-chave, o crescimento da igreja. Vamos ver também em Atos sinais, curas e maravilhas se operavam através das mãos e das orações do povo de Deus, trazendo o segredo da vida abundante e da igreja vitoriosa, a submissão total à direção do Espírito de Deus. E os versos chaves estão aí em Atos 1:8
em Atos 2, 42 a 47. Sinais, curas e maravilhas se operavam através das mãos e das orações do povo de Deus. Não apenas de Pedro, não apenas de Paulo, mas do povo de Deus. Todos, o Senhor indistintamente diz que o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne, e todos aqueles que receberam Jesus como seu Senhor e Salvador experimentaram esse enchimento, desta alegria, deste prazer da presença de Deus através do seu Espírito Santo. Sinais foram feitos e o segredo da vida abundante da igreja, que era uma igreja vitoriosa, era este: a submissão total à direção do Espírito de Deus. Submissão total. Este é o segredo para a igreja hoje. É o segredo para a sua vida como Gideão, é ser totalmente submisso ao Espírito Santo. Deixar Ele guiar. Paulo recebia direção, ele dizia: olha, o anjo do Senhor esteve comigo e me disse: não temas, Paulo, não temas nesta viagem, porque vai se perder só o navio, mas nenhuma vida se perderá. Pedro sabia, ali no capítulo 4, quando Pedro está preso e ele sabe que no dia seguinte eles estão planejando matá-lo, vai acontecer a Páscoa e eles estão prontos para matar Pedro. E ele diz: olha, não se importem, ele vai dormir, ele dorme preso a 16 soldados, mas ele não se importa com isto. A igreja está em oração aqui no capítulo 4, quando Pedro e João são presos e foram libertos, foram soltos. E muitos são presos aqui no capítulo 5, a palavra de Deus nos diz, porque vem uma grande perseguição do Império Romano. E a perseguição do Império Romano é exatamente porque eles tinham Jesus como seu rei. Obedeciam apenas às ordens do Espírito Santo de Deus. Não se importavam com mais nada. Eles queriam a vontade de Deus. Bem, nós estamos vendo aqui a respeito dos sinais, do que está acontecendo no meio da igreja, trazendo crescimento. Quando o Espírito Santo dirige a sua igreja, quando o Espírito Santo controla os nossos corações, então verdadeiramente nós podemos experimentar o crescimento. Crescimento numérico, crescimento espiritual da igreja. Vamos adiante então. Nós vimos que os versículos-chave eram o versículo do capítulo 1, verso 8. E o capítulo-chave é o Atos capítulo 2. O capítulo 2 registra os eventos que mudaram o mundo no dia de Pentecostes. O Espírito Santo veio cumprindo a promessa do Pai e transformou um pequeno grupo de homens medrosos em uma multidão de homens e mulheres destemidos e cheios do amor de Deus. Então, dentro do versículo-chave está lá em Atos 1, 8, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Atos, a palavra de Deus se cumpriu exatamente conforme Jesus disse. Eles começaram a testemunhar em Jerusalém e foram para toda a Judeia e Samaria e depois até os confins da terra. Nós vamos vendo a igreja crescendo nessa direção e nesta proporção, de Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. A igreja cresce e a igreja caminha com graça, com sabedoria. O outro versículo está em Atos, no capítulo 2. Atos, no capítulo 2, deixe-me ver aqui o versículo. No finalzinho do capítulo 4, quando descreve a comunidade cristã, diz assim: da multidão dos que creram, era o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente seu ou sua
nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça, pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Esse texto aqui no finalzinho do capítulo 4 nos mostra o amor que estava ali no coração dos nossos primeiros irmãos, mostrando que o crescimento da igreja não era apenas o crescimento numérico, mas um crescimento em amor. O amor era a tônica no meio dos nossos irmãos. Era o amor que fazia com que eles agissem de conformidade com a vontade de Deus. E este amor é o amor que Deus quer que hoje, eu e você, como um Gideão do Senhor, como um intercessor, um pregador da palavra, um adorador, precisamos ter. Este amor de fato e de verdade. Vimos então que o capítulo-chave é o capítulo 2, que nos mostra este derramar do Espírito, este fortalecimento do Senhor sobre o seu povo. E a partir daquele momento, aqueles homens tímidos e medrosos tornam-se em homens corajosos e valentes, prontos a morrer por Cristo. Vamos continuar então. A igreja surgiu próspera e mundial e está seguindo em frente, cumprindo sempre a grande comissão. Então a igreja, ela surgiu no seu comecinho, ela já surge com toda a força, com toda a graça do Senhor, e mundial, porque no primeiro dia a primeira mensagem foi pregada em várias línguas. Foi no dia de Pentecostes e aqueles 120 estavam ali na praça, saindo por Jerusalém, falando em vários idiomas, partos, medos, elamitas, sirênios, de árabes e romanos, e eles estavam falando em outras línguas das grandezas de Deus. Vamos prosseguir. Uma breve análise do livro de Lucas, ou do livro de Atos dos Apóstolos. Lucas começou o livro de Atos no ponto onde terminou seu evangelho. O livro de Atos relata o cumprimento inicial da grande comissão de Mateus 28. Então aqui estamos fazendo um retrospecto do que nós já vimos até então, que Lucas, ele escreve o evangelho, termina lá com a ressurreição de Jesus e começa o livro de Atos naquele ponto, da ressurreição de Jesus, a sua ascensão e a grande comissão. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E no livro de Atos nós vamos ver então o Senhor capacitando a sua igreja para cumprir a grande comissão. Vamos ver que o livro de Atos percorre o início e o crescimento da igreja do Novo Testamento. Este padrão de crescimento pode ser visto no capítulo 1, capítulo 2, capítulo 4, o 5, o 6, o 9, o 12, o 13, o 16, o 19. O que está escrito aqui, registrado nestes versículos? Exatamente o crescimento da igreja. Eu gostaria de dar uma passadinha com você por alguns destes textos, o padrão de crescimento da igreja no Novo Testamento. Capítulo 1, no versículo 15, está escrito assim, capítulo 1, o versículo 15, diz assim: Naqueles dias levantou-se Pedro no meio dos irmãos. Ora, compunha-se a assembleia de umas 120 pessoas. Depois, no capítulo 2, de 41 a 47, está escrito assim: Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Capítulo 4, versículo 4, está escrito: Muitos, porém, dos que ouviram a palavra aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. Capítulo 5, versículo 14, diz assim: E crescia mais e mais a multidão dos crentes, tanto homens como mulheres, agregados ao Senhor. Capítulo 6, versículo 7.
crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. No capítulo 9, o versículo 31, nos diz o seguinte, 9:31. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. O capítulo 12, o versículo 24, diz assim, entretanto a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Capítulo 13, versículo 49 diz, 49, e divulgava-se a palavra do Senhor por toda aquela região. Vemos então que vai num crescente a palavra, 3.000, 5.000, Judéia, Samaria, Galiléia, e assim vai pelo mundo afora. Do capítulo 13, 16, 19, já é o apóstolo Paulo em suas viagens missionárias, levando o evangelho para outras fronteiras, para outras nações. Prosseguindo, o livro de Atos relata importantes eventos na história do cristianismo. A ascensão de Cristo, o derramar do Espírito Santo sobre os discípulos, o rápido progresso do evangelho, começando em Jerusalém e se espalhando por todo o Império Romano. Então, vemos aqui que Atos ele nos traz estes capítulos que vão ser eventos marcantes na história do cristianismo. Ele traz a ascensão de Cristo. Ele traz o derramar do Espírito Santo sobre todos os cristãos, sobre os discípulos. E ele menciona o progresso rápido do Evangelho, começando em Jerusalém e se difundindo por todo o Império Romano, possivelmente tendo chegado também até a Espanha, que naquela época seriam os confins do mundo. Aí está o crescimento da igreja, aí está o rápido progresso através da atuação do Espírito de Deus. Prosseguindo, vamos ver. Atos é um livro de transições. A transição dos evangelhos para as epístolas, do judaísmo para o cristianismo, da lei para a graça, dos judeus para os gentios, do reino para a igreja. Vamos ver então. Vimos que nos evangelhos temos Jesus ali vivendo como judeu, vivendo entre os judeus, pregando para os judeus. Houve alguns romanos, alguns estrangeiros que foram alcançados pelo ministério de Jesus. Mas nós vamos ver principalmente o Senhor Jesus agindo no meio do seu povo. E aqui no livro de Atos, nós vamos ver essa transição, esta passagem, a passagem dos evangelhos para as epístolas. Ou seja, a explicação. Lucas, ele faz de uma maneira, ele serve como uma ponte. O livro de Atos serve como uma ponte, trazendo-nos dos evangelhos, da vida, da morte, da crucificação, da ressurreição de Jesus, para a ascensão do Senhor e o propósito da igreja e do enchimento do Espírito Santo. Vamos ver também a transição do judaísmo para o cristianismo. No início, todos os discípulos são judeus, os primeiros convertidos são judeus, e depois nós vamos ver o evangelho indo mais além. Pedro prega, no capítulo 10 de Atos, ele prega para a casa de Cornélio. Eles são romanos. E eles foram cheios do Espírito Santo antes do batismo nas águas. Nós vemos aqui o Espírito Santo sendo Senhor. Então, o judaísmo vai ficando para trás e o cristianismo vai aflorando. A igreja cristã começa a ser composta mais por gentios do que por judeus. Nós vamos ver a transição da lei para a graça. Então, no capítulo 15 do livro de Atos, fica definido que a igreja gentílica não precisaria cumprir a lei cerimonial, aquela lei de guardar o sábado, não comer carne de porco, cuidar e guardar os dias de festa. Mas então vem o período da graça.
A igreja entra no período da graça. Essa transição está em Atos, dos judeus para os gentios, do reino, o reino de Deus, o reino profetizado no Velho Testamento, para a igreja. É isso que temos aqui, e isto é tão maravilhoso percebermos como Deus é um Deus organizado e como Deus vai nos trazendo a revelação progressiva da sua vontade. Não que Deus tenha deixado o povo judeu de lado, mas Ele agora trata com a igreja de acordo com as profecias do Velho Testamento, que estudaremos em outra ocasião. Vamos ver também em Atos que há alguns movimentos no livro de Atos. 3 movimentos em Atos seguem seu versículo-chave, que é no capítulo 1, verso 8. O testemunho da igreja em Jerusalém, do capítulo 1 até o 8. O testemunho da igreja na Judéia e Samaria, do capítulo 8 até o 12. E o testemunho da igreja até os confins da terra, do capítulo 13 até o 28. Então vamos ver aqui, há 3 movimentos. O Senhor havia dito no capítulo 1, versículo 8 o seguinte: e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Então vamos perceber que do capítulo 1 até o 8, a igreja está testemunhando em Jerusalém. No capítulo 8 até o 12, o testemunho da igreja alcançou a Judéia e Samaria. E a partir do capítulo 13 até o final, a igreja alcança até os confins da terra. E finalmente, vamos ver que o livro não possui um término convincente de que a história tenha acabado no capítulo 28, mas deixa-nos a entender pelo Espírito Santo que a igreja continua escrevendo o livro de Atos no correr dos anos até a volta gloriosa de seu Senhor. Podemos dizer Maranata. O livro de Atos ele não termina dizendo acabou, só diz que o apóstolo Paulo estava numa prisão domiciliar e ele falava com ousadia a palavra de Deus. Então, não houve um fechamento deste livro, não houve um encerramento, um amém, uma assinatura terminando o livro, mas ficou em aberto que o Evangelho estava prosseguindo. E o livro de Atos continua hoje, sendo escrito por mim e por você, levando o Evangelho de Deus até aos confins da terra. Amém? Seja um Gideão valoroso do Senhor e cumpra o seu propósito. E até a nossa próxima aula.